Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza. E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância, no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à racionalidade. O humanismo estabelece que valores como amor, respeito, honestidade devem ser desenvolvidos através de experiências individuais, direitos humanos, direitos civis, valorização da individualidade. Falando assim, o humanismo é uma coisa maravilhosa. E quando a gente fala direitos humanos, poxa, direitos civis, eu vou assistir agora um filme interessante, O Homem do Jazz. Depois vou até fazer uma postagem sobre esse filme. Recomendo, assistam. E você vê lá como é que os negros sofreram nos Estados Unidos com a segregação racial americana, na África do Sul com o apartheid, os judeus nas mãos de Hitler. Então, quando você fala de luta pelos direitos humanos, luta pelo voto, a luta pelo direito à saúde, à educação, são valores e bandeiras muito importantes. Mas existe um perigo aí. Sabem qual é? É quando você coloca que o ser humano é a norma de todo pensamento e ação. É por isso que nós temos tanto desdobramento aí como humanismo marxista, humanismo ateu, humanismo existencialista e outros tipos de humanismos que vêm caracterizados, mas muitos não vêm. Você não entendeu ainda? Eu vou explicar para você. O problema do humanismo não é o que se diz, é o que falta ser dito. Então eu vou dividir o humanismo aqui em 3 partes e você vai entender onde tem o problema. Primeiro conceito do humanismo. O humanismo, como eu já falei, pode ser definido como um conjunto de ideais, princípios que valorizam as ações humanas e as ações morais. Por exemplo, o respeito, a justiça, a honra, o amor, a solidariedade, a liberdade. Quem é contra isso? Seria uma estupidez da minha parte ser contra a liberdade, o amor, a solidariedade. Mas aqui vem o segundo aspecto. Para os humanistas, os seres humanos são os responsáveis pela criação e desenvolvimento desses valores. Aqui começa a ter o problema. Aqui começa a ter o problema. Eu sou a favor dos valores, mas que tipo de valores você está falando? Que tipo de regras? Que tipo de moral? Aí o segundo ponto que os humanistas dizem que quem cria esses valores são os seres humanos. E o terceiro ponto, desta forma, o pensamento humanista vai entrar em contradição com o pensamento cristão religioso que afirma que Deus é o criador dos verdadeiros valores. E é por isso que nós vemos essa bagunça hoje aí, onde você vê essa corrente humanista rejeitando a ideia de forças externas que possam normatizar os seus princípios. É por isso que hoje fala-se muito em respeito, 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 mas quando você coloca uma regra, ninguém quer ter essa regra, porque o que define, na verdade, as coisas é a racionalidade pura. E qual que é o objetivo das regras humanistas? Buscar a felicidade acima de tudo. Liberdade, felicidade e progresso. Essas 3 coisas são boas, mas se nós as usarmos acima de tudo é complicado. É como eu estava falando com alguém esses dias, a gente tem que valorizar o direito das minorias. O direito das minorias. Tá, mas vamos refinar isso. Respeitar o direito das minorias não significa que todos devem ser pautados pela agenda da minoria. Senão eu estou promovendo uma ditadura das minorias. Eu já alertei isso aqui no YouTube. Muitos devem estar me achando sensacionalista, mas quando acontecer vocês vão ver. Nós já temos agremiações de igrejas luciferianas, igrejas satanistas. E quando você fala, devemos dar liberdade de religião para todos, eu pergunto para você que é cristão, tá, inclusive para um satanista? Sim, inclusive para um satanista, ok? E como você acha que você deve ter a sua liberdade de expressão cerceada na igreja se amanhã um satanista entrar na justiça contra você porque você disse que o diabo é o inimigo do bem e da verdade? A Bíblia fala que o diabo é homicida desde o princípio, que no diabo não há bem nenhum. Ele é inimigo, ele é homicida, ele é inimigo de Deus. Devemos combater o diabo. Mas imaginem se os satanistas, que já são um número considerável,
amanhã se reunirem e, sob a égide de que temos que respeitar todas as minorias, eles não querem mais que as igrejas cristãs falem do púlpito o que o diabo realmente quer, porque senão vai ofendê-los. Vou piorar a situação. Um professor satanista vai ser o seu professor de filosofia na escola, ou o professor de história do seu filho. E ele vai ensinar que esse negócio de Deus é bobagem, ou pelo menos que Lúcifer não é mal, e o seu filho vai voltar para casa apaixonado por Lúcifer. Vocês estão notando que esse negócio de liberdade das minorias tem que ser explicado para não virar uma bagunça? Liberdade por liberdade, todo mundo pode ter a sua liberdade. Imagine um grupo de neonazistas querendo ter liberdade para fundar o partido deles, e querendo um revisionismo da história, dizendo que Hitler não foi tão mal como os judeus apresentam. Aliás, existem teorias aí, tem intelectuais que dizem que o nazismo foi uma invenção de judeus sionistas. Imagine se esse grupo agora se reivindica para eles também o direito de funcionarem sem ninguém os perturbar. Aí você entende por que é perigosa essa ideia humanista de meu corpo, minhas regras. Se eu quero abortar, eu aborto. Se eu quiser fazer isso, eu faço. Vamos liberar as drogas. Por quê? Não, meu corpo, minhas regras. Eu quero fumar minha maconhinha, qual o problema? Quem vai me encher a paciência aqui? Meu corpo, minhas normas. Se você, crente, tá ofendidinho porque eu tô fumando a minha maconha, vá se ofender lá na sua igreja. E o pior é que essas normas começam a se impor de maneira tão grande, tão grande, tão grande, que as minorias se tornam ditadoras. Tudo em nome do humanismo. A cristianização do humanismo, isso aqui foi um trecho que eu peguei de um artigo muito bom, Humanismo Cristão Possível, de Luiz Carlos Surek. Ele diz assim: a cristianização do humanismo o transforma de tal modo que deixa de ser humanismo para converter-se em teandrismo ou teopoesis. Sabe o que quer dizer com essas palavras complicadas? É a divinização do ser humano. Realmente, quando falamos de humanismo cristão, nós estamos colocando o ser humano no lugar de Deus. E o que não é isso, senão o que está acontecendo em muitos lares, em muitas casas, em muitas igrejas, onde Deus está deixando de ser o centro para que o centro se torne o ser humano, que não pode ser ofendido, que não pode ser magoado, que não pode ser advertido. Você não pode mais chamar o pecado pelo nome, porque você pode ofender o pecador. Interessante. Antes você chamava os pecadores ao arrependimento. Hoje você chama os pecadores a serem bem resolvidos com os seus pecados e suas culpas. E deixa esse assunto de pecado para as religiões chauvinistas e arcaicas. Perigoso. Outro detalhe. Eu posso afirmar com você, eu tomei nota de alguns pontos aqui, que o ceticismo, que anda muito ao lado do humanismo, defende que a felicidade consiste em não julgar nada nem ninguém. Por isso que as pessoas estão tendo uma vida cada vez mais maluca, mais contrária ao que a Bíblia apresenta como uma vida correta, e você não pode condenar, porque é proibido proibir. Mantém também uma postura neutral em todas as questões que envolvem moral e santidade. Questiona tudo o que é apresentado. Não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Portanto, se estivermos dispostos a aceitar o humanismo cristão, alcançaremos a afasia, que consiste em não emitir opiniões sobre alguns assuntos para não sermos cancelados ou politicamente incorretos. Sabe, quando a Bíblia fala de amor ao próximo, a Bíblia fala de humanitarismo, não de humanismo. Amar ao próximo como a mim mesmo vem depois do mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se o erro no passado é que a pessoa amava a Deus e odiava o seu irmão, o erro de hoje é que a pessoa enaltece o irmão e se esquece de Deus.